Oi, gente, boa noite. Tô aqui me ajeitando. Tudo bem? Quinta-feira, fazer a live. Esse mês de abril foi muito difícil para eu fazer. Tiveram muitas coisas e acabaram não dando para fazer as lives. E aí, as pessoas que eu tinha combinado de fazer as lives, eu tô voltando a chamar, né, pra gente fazer, pra conseguir chamar para fazer a live. Tô esperando aqui a Fabi, né, pra ela entrar. Oi, Lu. Oi, Adailde. Oi, William. Tô só esperando aqui a Fabi entrar. Vou dar só um toque nela. Aqui, ó. Pera lá. Tô esperando aqui. Bom, Flávia tá aqui também. Gracinha. Ó, Fono. Deixa eu só ver se ela aparece aqui. Ô, gente, então vou falar um pouco aqui. A Fabiana já deve estar. Avisei ela que eu já chamei. E vou falar um pouquinho aqui, né? Porque a ideia de chamar a Fabi, que é uma fono, que foi uma discípula da Beatriz Padovan, e é a pessoa que eu penso sempre, quando eu vou falar de Padovan, eu penso sempre nela. Oi, Carolina. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Beatriz Padovan, a criadora do método, ela que avaliou o Felipe quando o Felipe era pequeno, e ela indicou a Fabiana para fazer, né, para fazer terapia com ela. Então, sempre foi a Fabiana que fez. Ó, a Fabi não está conseguindo participar por algum motivo X. Espera aí. Deixa eu mandar para ela de novo o convite. E a Fabi é que fez a terapia com o Felipe, tá? Então, por isso que eu penso nela. E ela é a pessoa que eu tenho de referência aqui nas... Boa noite! A Fabiana que eu tenho aqui de referência na Zona Sul. Eu tô falando um pouquinho, Fabi, que eu tinha combinado que abril eu ia fazer algumas lives, mas deu tudo tão errado em abril na minha casa que eu tive que dispensar tudo, e que agora em maio eu tô voltando. E quando eu pensei na terapia Padovan, eu pensei direto em você, porque quando a Beatriz fez a avaliação, a pessoa que ela passou para o Felipe fazer a terapia foi com você, então você é minha pessoa de referência dentro da terapia Padovan, né? E para quem eu mando meus pacientes que são aqui da Zona Sul de São Paulo, que eu sempre passo o seu muito contato, né? obrigada. E quando eu não sei onde tem, eu ligo para você me indicar onde quem é que está naquela região. Então, é por isso, né? Então, só explicando aqui para quem está ao vivo, por isso que eu chamei a Fabiana em específico, e para ela contar um pouquinho para a gente sobre a terapia e o que pode ajudar. A maior parte das pessoas com quem eu convivo são pessoas com alguém dentro do espectro autista, gente, mas Padovan não é só para autismo, e isso daí que a gente vai desmistificar hoje. Então, Fabi, muito obrigada pelo convite. Quinta-feira à noite, chovendo, ninguém vai sair mesmo. Bora se apresentar, falar um pouquinho de você. Eu que te agradeço esse convite especial. Nós já nos conhecemos há muitos anos, né? Graças a Deus. Fazemos trocas importantes e que somam bastante, pelo menos para mim, na minha vida profissional. Então, eu sou Fabiana, sou fonoaudióloga formada pela PUC, fiz o curso da Beatriz Padovan
conheço a Beatriz Padovan desde 86, porque o meu irmão era paciente da clínica. Quando eu me formei pela PUC, eu fiz minha primeira formação no Padovan, fiz uma especialização e depois de muitos anos eu voltei e fiz a minha formação de novo. Eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos com a Beatriz e carrego comigo, então, aí uma experiência ampla de tudo que eu pude viver com ela e a minha gratidão por essa caminhada. Fabi, vamos lá, vamos explicar para quem não está aqui o que é a terapia Padovan ou a terapia de reorganização neurofuncional. Para mim, é o melhor caminho de trabalho que eu poderia ter escolhido. Digo isso porque o trabalho com a reorganização neurofuncional vai pensar num ser humano como um todo. Então, a nossa intervenção vai pensar em todas as etapas do desenvolvimento de um ser humano. Então, o nosso sistema nervoso central é programado para realizar todas as funções que nós somos capazes de alcançar. O trabalho com o método Padovan faz com que passemos por todas essas etapas através dos exercícios que obedecem à estruturação do nosso corpo. Com isso, nós somos capazes de aumentar sinapses nervosas, de preparar partes do nosso sistema nervoso central que, por um acaso, não tenham tido a maturidade esperada. Opa, só um pouquinho. A maturidade esperada. Dessa forma, o trabalho pelo método Padovan, que é feito por uma fonoaudióloga, causa bastante impressão nas pessoas, porque as pessoas não esperam que a gente chegue para o atendimento fazendo exercícios corporais. Mas esse é o grande ápice do nosso trabalho, porque nós vamos informar para o sistema nervoso central tudo aquilo que ele espera que a gente faça. A gente recapitula as etapas do desenvolvimento, alimentando o sistema nervoso central da forma mais correta e precisa e limpa, para que todas as áreas cerebrais possam funcionar da melhor forma possível. Isso significa, por isso, que no nosso trabalho, a gente vai pensar como fonoaudiólogo, que é o profissional gabaritado para trabalhar fala e linguagem pelo método Padovan. Nós vamos melhorar muitas outras questões, porque desde o primeiro exercício que nós fazemos, nós já estamos flexionando, por exemplo, a gente flexiona o hálux, que é o dedão do pé, para começar o primeiro movimento. Dali a gente já está falando em linguagem, em fala, porque a cadeia que a gente ativa nesse exercício se chama cadeia lingual. Então, os músculos... Calma que já está avançando demais. Vamos devagar, que a gente vai chegar aí também. Então, pera lá, ó. Então, a terapia da reorganização é uma terapia que vai envolver ritmicidade, né? Ritmo, regularidade e repetição. 3 R's. Ritmo, regularidade e repetição. Tá. Eu fui parar lá na Beatriz Padovan porque quando eu terminei a residência, eu fui fazer uma pós-graduação em fisiologia. Eu já tinha terminado a residência, eu fui fazer. E o meu ex-professor da pós-graduação tinha tido um AVC e ele foi para Beatriz para fazer a reabilitação. 30 mil anos luz atrás. E quando ele soube do autismo, foi ele que me falou da terapia. Então, tanto que eu fiquei assim, né? No começo, eu falei assim, nossa, mas você está fazendo lá por causa de pós-AVC, eu vou lá com o Felipe. E aí que eu fui aprender tudo isso. Sim. E você poderia falar um pouquinho de quem foi a Beatriz Padovan? De onde ela tirou essa inspiração toda dela para fazer essa cadeia de movimentos que a gente tem e que serve não só para fala, mas para várias outras coisas? Tem como você dar uma situada de quem foi? Ela já não está mais aqui com a gente, mas quem foi a Beatriz e qual a importância das inspirações dela? Peço licença para minha amiga.
e orientadora de muitos anos. Beatriz Padovan é uma baiana que dava aula na escola Waldorf. Então, a antroposofia está muito ligada com o método Padovan. Rudolf Steiner está muito ligado com o método Padovan. Andar, falar e pensar. E a Beatriz dava aula, ela era pedagoga e ela dava aula na escola Waldorf. E ela percebeu que algumas crianças tinham dificuldade de aprendizagem. Como pedagoga, ela viu que ela não conseguia resolver isso. E aí ela perguntou, que faculdade eu faço para conseguir ajudar os disléxicos? Aí disseram para ela, você tem que fazer a faculdade de fonoaudiologia. Beatriz Padovan entrou na faculdade de fonoaudiologia com 40 anos, na Escola Paulista de Medicina, e falava com muito orgulho. Eu fui o diploma número 1 da Escola Paulista de Medicina de fonoaudiologia, porque não tinha ninguém com a letra A. Nem tinha Bárbara, só tinha Beatriz, né? E aí, ela fez a faculdade de fonoaudiologia e saiu de lá sem saber nada do que ela precisava para a dislexia. Putz. E ela ficou muito indignada. Então, aí ela pensou, agora eu vou estudar outras questões, porque eu preciso ajudar essas crianças. Ela estudou Temple Fay, ela estudou Dom Dalacato, mas quem eu acho que está no ápice dessa questão toda é Rudolf Steiner. Tá. E aí a gente leva para o nosso trabalho que a grande premissa de Rudolf Steiner é andar, falar e pensar. E com isso, eu posso seguir, me interrompa, hein? Senão eu vou. Não, tá bom. Porque a gente tem um monte de pergunta ainda. Tá bom. Porque a história da Beatriz eu sei, e a reorganização eu também sei, mas as pessoas têm que Sim. saber. Não, e aí ela seguiu estudando, e por Rudolf Steiner, ela entendeu que o andar vem antes do falar e vem antes do pensar. Só que toda estruturação que vem antes disso é edificante para o ser humano. Não é à toa que a criança primeiro tem que sustentar a cabeça, tem que rastejar, tem que rolar, tem que engatinhar. O engatinhar é muito importante, especialmente para os autistas e para os disléxicos. Ficar em pé e andar. Então, essas etapas que precedem a fala, elas são estruturantes. Pelo trabalho com o método Padovan, não tem como a gente propor um trabalho com um paciente que tem alteração de fala e linguagem, sem recapitular as etapas que são estruturantes de tudo isso. Então, por isso, nossa premissa é do andar, do falar e do pensar. Posso fazer algumas observações Pode. aqui? Vamos lá. Como tem bastante gente que tem vínculo com autista, quando eu mando o questionário de pré-consulta, né, o que é o questionário prévio, e a gente faz uma recapitulação do motor, isso eu já fiz um levantamento no consultório, 90% dos meus pacientes não engatinharam. Não engatinhar. Tá? Então, isso que é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm a noção de como é importante esse movimento lá na formação, lá atrás, para a gente ter uma fala. E a Valesca, ela é uma mãe, ela é uma médica que é mãe de um garoto autista. E ela perguntou qual é a base que você falou. É o Rudolf Steiner, Valesca, é da escola Waldorf, Isso. que é a maior formação, o que a gente vê mais forte na Beatriz é a premissa do Steiner. Isso. Tá? É a mais E forte. depois disso eu vou deixar um resuminho só na live para todo mundo não se perder nos nomes. Sim. Tá? Tem um livro do Rudolf Steiner, Andar, Falar e Pensar. Essa é a Olha nossa... aí, a gente pode deixar essa dica, já ponho até aqui. Sim, eu tenho ele aqui comigo. É a nossa Bíblia. Ele é bem fininho, bem pequenininho, mas ele é infinito. Tá. Você quer complementar alguma coisa da Beatriz? Não, e aí depois que ela continuou os estudos dela fora da faculdade, ela começou a atender outros pacientes e transformou muitas vidas, né? Ela transformou vidas e ela nos chamava de seus tentáculos. Porque ela disse, eu não consigo mais atender, mas eu vou preparar vocês para que vocês possam dar continuidade no meu trabalho. É a coisa mais linda, eu acho, muito bonito. E depois ela seguiu com as avaliações, com as supervisões, esteve conosco por muito tempo. Amém.
Eu tive algumas perguntas que me mandaram antes e eu vou perguntando para você e a gente vai desenrolando, tá bom? De perguntas que foram mandadas. Uma das perguntas que eu achei muito boa é como que a gente pode pensar nos movimentos que são trabalhados dentro da terapia Padovan, como esses movimentos podem ajudar a fala, que eu acho que era justamente aquela hora que você estava falando da questão do hálux e tudo mais. Falando É, demais. onde entra essa história do movimento? Onde entra essa história do ritmo, da cadência, da respiração, Fá? Explica um pouquinho, porque a reorganização, ela não é só para fala, né? Todo mundo tem um contexto muito errado que ela é para fala, e ela não é. Ela é uma reorganização. Ela organiza o todo, ela organiza globalmente. Então, mas quando a gente pensa específico em fala, que eu acho que é a grande angústia das famílias, como que esses movimentos podem ajudar? Muitas famílias fazem expressão de estranheza quando a gente começa com os exercícios do corpo, porque eles pensam, onde é que nós vamos chegar? Se eu vim aqui atrás de uma solução para a fala e você está movimentando o corpo. Nós chegamos a ouvir assim, tá tudo certo na questão motora. Meu filho se desenvolveu super bem, então vamos para o próximo que eu preciso chegar na fala e na linguagem? E aí entra muito o Rudolf Steiner, que eu vou ficar voltando nele, tá? Andar, falar e pensar. Por volta de 1 ano de idade, a criança anda. Por volta de 2 anos de idade, a criança fala. Por volta de 3 anos de idade, a criança pensa. Essa é a premissa grande do Rudolf Steiner. Só que tudo que acontece até 1 ano para a criança ficar em pé e andar é muito estruturante. Rastejar, rolar, engatinhar, isso está estruturando o sistema nervoso central. Nas etapas mais consideradas como simples, porque a linguagem e o pensamento são funções mais superiores, só que as questões motoras que antecedem todo esse acontecimento, elas são estruturantes para isso. Para melhorar a sinapse nervosa, para melhorar a estruturação neurológica. Se essas etapas não tiverem sido bem concluídas, a gente também não vai ter uma fala bem estruturada. Então, quando a Beatriz falava muito que, e esse é um caminho do nosso trabalho, que a gente não trabalha em cima da dificuldade do paciente, a gente trabalha no que antecede a dificuldade do paciente. Então, se isso significa que eu preciso reestruturar o que aconteceu antes da fala e da linguagem chegarem, porque ali está o pulo do gato, ali alguma conexão não foi feita adequadamente para que a gente conseguisse chegar nas funções que são mais superiores, a fala e a linguagem. Então, os exercícios, eles são importantes não porque eu quero tratar fisicamente e motoramente, músculos da perna, do braço, não é esse o nosso intuito. É levar informação neurológica, é reorganizar neurologicamente o paciente para que a gente abra caminho para todas as funções acontecerem. Eu posso continuar só mais um pouquinho? Então, isso significa que, nesse caminho todo, a gente causa um alinhamento de todas essas funções que precisam estar sendo feitas da melhor forma possível. Não tem como eu chegar no melhor se o que tiver antes não tiver tão bem feito. Então, primeiro, a gente reestrutura essas funções todas para chegar até um andar legal. Por isso, passamos por esses exercícios todos físicos e motores que envolvem todo o corpo, equilíbrio, atenção, concentração, coordenação motora global, coordenação motora fina. Então, vai vendo que o arcabouço do ser humano vai sendo todo refeito. É engraçado porque o paciente entra por uma alteração de fala em 99%, e depois ele começa a dizer que melhorou o equilíbrio, que melhorou a escrita, que melhorou a leitura, que melhorou a concentração. Ele não foi lá procurando a fundo para isso, você entendeu? E ele nem sabe, mas melhora o sistema nervoso autônomo dele, né? Todo. E ele nem sabe que vai melhorar isso. Nós estamos ativando todo o sistema. Nós estamos ativando todas as áreas cerebrais, entende? E eu acho que é muito legal a gente sempre
pontuar que, assim, como é uma reorganização neurofuncional, e quase todo mundo esquece do autônomo. E o autista, principalmente na adolescência, na vida, na idade adulta, ele tem muita desautonomia. O sistema nervoso autônomo dele é uma bagaça, na verdade, Sim, né? Porque o sim. simpático dele sempre está em cima e o parasimpático dele sempre está lá embaixo. Exatamente. Então é sempre essa bagunça. E até a gente organizar de diminuir o simpático, aumentar o parasimpático e dar aquela equilibrada, são coisas no autismo que a gente está careca de saber, já existe isso, a informação há anos, mas é muito pouco passado para as famílias. E eu fiquei muito feliz, porque eu estou vendo pediatras aqui, pediatras que eu conheço presente na live, porque eu acho que na nossa formação de médico, na nossa formação, mesmo quando você vai fazer uma pós-graduação ou residência, você tem muito pouca informação sobre terapias como a reorganização neurofuncional. E o impacto que ela tem quando a gente tem, por exemplo, desautonomia. Você vê que às vezes, e aí volta mais uma vez, né? Uma das perguntas que fizeram aqui para você é assim, até que idade? E é importante a gente colocar que nesta terapia não tem até que idade. Ela não tem, ela não tem um limite, ela não tem uma coisa que eu vou falar assim, ó, se não fizer até tal ano não dá certo. Não tem como eu falar. E isso eu acho que é muito importante a gente colocar, porque na nossa formação a gente não tem esta informação, sabe? Então, assim, a questão da idade, que foi uma pergunta muito recorrente, não, mas até quantos anos? Vale a pena começar na adolescência? Gente, o Felipe vai lá na Fabiana, eu tenho paciente adulto que eu mando para a Fabiana. Então, não é. A gente sai daquela coisa só do autismo infantil. Até minha secretária está aqui, minha secretária Alice está aqui com a gente. Que faz Seja TO. bem-vinda. Que faz TO. Então, assim, até a gente não tem um limite de idade, e isso é muito importante a gente sempre frisar, porque na verdade é uma reorganização. Né? Na verdade, é exatamente isso, você está reorganizando tudo. E o sistema nervoso é o mesmo. Exato. Por isso que eu tenho melhoras nas inúmeras, Sim. nos inúmeros sintomas, nas inúmeras patologias, nas inúmeras aplicando o mesmo trabalho. Fá, mas é diferente a intensidade, né? A frequência. A Quando eu estou intensidade, pensando numa criança pequenininha com aquela neuroplasticidade mega a blaster, intensidade é quando eu penso no diferente. adulto. A sequência é a mesma, dependendo da idade cronológica, tá? Sim. Com o bebê, nós vamos obedecer a idade cronológica que tem o bebê e até onde o bebê poderia ter chegado, certo? Sim. Eu não vou fazer Você não vai engatinhar antecipar. num bebê de 2 meses, Isso. que o bebê não engatinharia ainda. Então, eu vou seguir com um bebê de 2 meses até o que o bebê de 2 meses teria alcançado. Entende o que eu estou dizendo? Então, Sim. isso sim, essa diferença existe. Mas, da aplicação do método, eu vou abrir aspas para falar uma frase da minha amiga Beatriz Padovan, tá? 2 frases. Porque nas avaliações, muitas famílias chegavam e perguntavam para ela: Beatriz, o método serve para que patologia? E a Beatriz respondia: é humano? Sim, Beatriz, é humano. Isso significa que para toda patologia que envolve a estruturação da fala, da linguagem, do pensamento, entende? E aí as pessoas seguindo. E de que idade, Beatriz, que nós podemos atender os pacientes? E a Beatriz, abre aspas, respondia: demamando a caducando. E isso é a pura verdade. Então, tem pacientes que são bebês. Meu paciente mais novo chegou com a mãe grávida já com o diagnóstico de síndrome de Down. E a gente esperou o bebê nascer. Ela chegou perguntando para mim: o que eu faço? Eu falei: vamos só esperar o bebê nascer e nós vamos dar início ao atendimento do seu filho. Que legal. De bebê até o idoso, com as demências, com um AVC, né? Com alguma questão vestibular. Qualquer questão que seja que envolva. E a gente vai trabalhar da mesma forma, aplicando do mesmo jeito. Claro, dependendo da patologia, a gente faz uma intensidade maior de um exercício ou de outro,
Mas nós temos que seguir o programa completo, do começo ao fim. Sim. Ó, eu tive uma ajuda aqui, ó. Ah. Eles foram pegar para mim ali. Ah, que bonitinho. Quem que tá aí com você? Suas filhas? Seu marido? As minhas filhas e o meu marido. O Felipe eu Aí, tive que pôr para fora daqui porque ele estava revoltado que quinta-feira à noite não era dia de fazer live. ele sabe que é comigo? Sabe, mesmo assim, não era dia de fazer live. E a gente já leu um livro inteiro antes, mas ele reclamou do mesmo jeito. Tem, mas me trouxeram o livro, ó, Ó, tá? É esse. joia. Tá. Ô, Fá, e Tá. conta uma coisa para mim. Saindo um pouco do autismo, mas dentro. Saindo mais ou menos dentro do autismo, indo para uma situação que acontece em autistas, mas nem que todo mundo acontece, a apraxia de fala. Uhum. E a apraxia de fala, a gente também tem um excelente resultado com o Padovan, né? Sim. Mas nem todo apráxico tem autismo e nem todo autista tem apraxia. Tá? Então são coisas distintas que podem vir no mesmo ser humano, mas são coisas distintas. Sim. E dentro, a gente sabe que a pessoa com apraxia, principalmente, primeiro que se faz muito diagnóstico de apraxia de linguagem e deixa de se ver a apraxia global. Sim. Né? Primeira coisa. Isso. E aí, quando você chega lá, você vai olhar o paciente, você vê que ele tem uma apraxia global e você tem que dar esse outro diagnóstico para a família. Mas dentro da apraxia de fala, como você vê a Padovan trabalhando? Então, eu começo dizendo que a apraxia, o paciente que tem a alteração da apraxia de fala, ele vai melhorar também uma apraxia global que possa acontecer ali e vai começar do global para a fala, tá? Assim como acontece no desenvolvimento, né? Toda a estimulação que é feita através dos exercícios do método Padovan vem trazendo a melhora da apraxia, tanto do corpo global para a fala, através dos exercícios que estão envolvidos nessas estruturações todas. Então, do corpo, a gente repassa as etapas do desenvolvimento, e da fala, da linguagem, nós vamos trabalhar intensamente, depois do corpo, mãos e olhos, as funções que são consideradas pré-linguísticas. Assim a gente chama no Padovan, tá? Então, o que eu preciso estruturar na apraxia de fala? Eu preciso estruturar muito bem a questão motora da face, a musculatura da face, mas mais importante que isso, eu preciso estruturar muito bem a respiração, a sucção, a mastigação e a deglutição. Eu preciso fazer com que essa musculatura esteja adequada e harmônica entre elas. Uma depende da outra, porque a fala não tem órgão próprio. Nós nos apropriamos dos órgãos dessas funções para que a fala e a linguagem aconteça. Como é que eu proponho um trabalho fonoaudiológico? Sem passar pela estruturação dessas questões, dessas fisiologias. Não tem como eu fazer uma proposta de trabalho, porque, de novo, se eu não consigo melhorar a apraxia global, como que eu vou melhorar a apraxia da fala? Né? Então, de novo, e mais uma vez, a repetição, a regularidade e o ritmo que vai vir trazendo a reestruturação dessas funções, a reestruturação dessa musculatura, a reestruturação dos órgãos que estão envolvidos com isso tudo, para que a gente tenha uma melhora dessa apraxia, né? Torne a fala e a linguagem bem articuladas e possíveis de serem entendidas, né? E bem estruturadas, com aumento de vocabulário, andando da fala para a linguagem, porque a fala é eu dizer para você A, E, I, O, U, ou tudo, ou bem, ou mamãe, ou papai, e a linguagem envolve a fala e o pensamento. Porque ali eu vou além, eu vou dizer frases, eu vou te contar como eu estou me sentindo, eu vou te falar o que aconteceu no meu dia hoje, entendeu? Então, a gente vai também alinhar essas estruturas todas para melhorar a movimentação, o movimento e o funcionamento dessas funções como todo, alinhadas umas com as outras. Isso é muito interessante na fonoaudiologia pelo método Padovan, porque não tem uma secção da fonoaudióloga, a fonoaudióloga da fala, a fonoaudióloga da linguagem, a fonoaudióloga da respiração, a fonoaudióloga que tem uma alteração de deglutição, porque se as funções
se interligam entre uma com a outra, elas são estruturantes ao mesmo tempo. Não tem como eu trabalhar uma função em detrimento da outra. Elas precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo e todas as vezes. Não é porque tem uma alteração de sucção que eu não vou trabalhar a respiração, que está ok. Não, não está ok. Elas precisam trabalhar em harmonia. Alguém aqui mandou, é um Instagram que eu não conheço, Pagamice do Nascimento, falando que acompanha seu trabalho na prática, é excelente. Eu também acompanho, é excelente, eu também recomendo. Obrigada, dona Fátima. E eu queria entrar num adendo para ver se você concorda, né? Eu estou olhando aqui como médica, ok? Na praxia. A praxia, ela. Eu nem estou entrando na minha área em específico, pensando na questão de nutrientes, pensando em mielinização, nem pensando nisso. Mas assim, se eu pudesse, assim, se eu realmente pudesse, para os meus pacientes, né, que têm autismo e apraxia, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter uma. Eu gostaria que eles fizessem um Padovan. Eu gostaria que eles tivessem uma fono que fizesse prompt, porque eu acho que o prompt é uma coisa que a família consegue fazer em casa. Ou prompt, ou DTTC, um ou outro, mas porque a família consegue fazer em casa, né? Que é uma coisa que, dependendo da evolução que tá, a fono vai te mudando mês a mês ou a quinzena, depende da evolução da criança, o exercício que pode ser feito. Meus pacientes todos teriam comunicação alternativa, todos, e ainda teriam uma fono de fala funcional. Por quê? Porque são caminhos que eu acho que eles se complementam muito, eles se ajudam muito, né? E é aquilo que você falou, a questão da repetição é uma coisa que na praxia faz muita diferença. Sim. Na praxia faz muita diferença. Então, a gente vê os trabalhos da Beth Carrara, eu ainda vou chamar a Beth Carrara para a gente falar aqui sobre prompt, mas a Beth é uma fono que briga muito por essa questão do prompt ser repetido em casa. Uma diferença do Padovan é que a gente não pede para o paciente fazer em casa. Exato, mas que o prompt é muito esquematizado, né, a repetição é um ponto-chave. Toda criança aprende qualquer função por repetição. Sim. E por imitação. E por imitação. Por repetição e por imitação. Faz uma vez, não consegue, faz uma vez, não consegue. É a repetição que leva, né? Então, eu gosto muito de pensar na apraxia nesse conjunto, sabe? E eu sei que por agenda, por questões financeiras, às vezes é muito difícil, né? Isso. Porque a criança está cansada, a gente não pode. Mas assim, no meu mundo ideal, né? No meu mundo ideal, eu sempre pensaria terapia Padovan, prompt, comunicação alternativa e uma fala funcional com uma fala funcional. Eu pensaria nesse esqueleto, assim, sabe? Porque realmente eu acho que uma complementa a outra. E a gente tem que lembrar, daí mais uma vez, e a gente cai de novo daí no autismo, que muitas das crianças autistas, elas têm outros problemas além da linguagem. A família se preocupa muito com a linguagem, mas elas têm muitas outras questões. E uma das questões que eu acho que são impeditivas, que dificultam muito, é o transtorno do processamento sensorial. Sim. E a gente sabe que o Padovan, por conta da reorganização neurofuncional, é uma alternativa também. Com certeza, com toda certeza. Né? Não só por regular o autônomo, mas para toda a base motora que ele dá. Sim. Né? Toda. A William está aqui perguntando prompt. Prompt é outra live, William. Aguenta a mão que tem uma sequência aí com fome. Porque é uma outra. É uma outra abordagem que a gente pode ter junto da criança ou junto do adulto para trabalhar. Mas, voltando aqui na questão sensorial, eu acho que, assim, às vezes, ninguém olha aquela pirâmide de Williams e Shellman, né? Porque naquela pirâmide de Williams e Shellman tá lá bem embaixo, motor embaixo. Sim. Se todo mundo olhasse aquela base e entendesse o que ela significa, que a linguagem e cognição está no topo da pirâmide, Sim. eu mostro isso para os pacientes
direto. Por quê? Porque se a gente não vencer, se a gente não regular esse motor e esse sensorial, dificilmente a gente vai chegar numa cognição e numa questão de linguagem eficaz, eficiente. Vamos pensar no músculo de Penfield? Sim, um músculo de Penfield. Sensorial e motor? Sim. Nós estamos ativando isso o tempo todo na reorganização neurofuncional. Isso o tempo todo. O músculo de Penfield é uma base que a gente tem, que aqui tem um monte de gente que não sabe, ok? Então, mas é uma, se quiser explicar um pouquinho melhor, mas é uma base anatômica que a gente tem o sensorial junto com o motor e das no funções cérebro. do nosso corpo, sensoriais e motoras, a expansão do sistema nervoso central para essas funções. Então, a expansão para as mãos é enorme, para a boca é enorme, para a língua é enorme, para os pés é enorme, porque nós usamos muito essas estruturas para o nosso dia a dia, para fazer movimentos com as mãos, para comer, para falar, né? Eu estou falando da língua agora, das mãos, o que a gente pega, os pés, porque a gente anda. Então, assim, isso ocupa uma área cerebral muito ampla. Quando eu faço estimulação dessas áreas todas, eu estou conseguindo ativar o sistema nervoso central como um todo. Por isso, de novo eu volto, que aí nós estamos ativando funções como um todo. Como que eu vou na fono pensando na fala? Essa semana eu ouvi isso. Eu achei que você fosse sentar numa cadeira, acompanhante de uma paciente, que você fosse sentar numa cadeira e ficar fazendo mímica para que ela conseguisse adequar a fala, conseguisse adequar a deglutição, no caso de um Parkinson, tá? E ela ficou encantada em ver que a paciente consegue passar por todos esses exercícios. Uma paciente que tem uma dificuldade motora importante, entendeu? Parkinson, né? Isso. E com essa estimulação da forma como ela é feita, nesta sequência, porque recapitular as funções do nosso corpo. Reorganização neurofuncional. Reorganizar as funções que o nosso sistema nervoso foi feito e programado para fazer. É a mesma coisa que eu programar um computador, um celular. Se eu souber ativar esses objetos, eu vou conseguir usá-los no seu 100%. Do sistema nervoso central também se a gente souber direcionar como que essas funções deveriam estar acontecendo e alimentá-las dessa forma e estimulá-las dessa forma, a gente vai conseguir reestruturar do que é mais amplo para o mais específico. Exatamente isso. A sequência do método Padovan, a gente vai do mais amplo para o mais específico, passando por todas as outras etapas. Teve uma pergunta que veio para a gente, que era assim, teve alguma coisa de inovação, alguma mudança? Mas eu entendo que o Padovan, você pode até associar alguma coisa de conhecimento novo, que o pessoal tem associado como biofeedback ou essas outras estimulações, você até pode associar num tempo similar, próximo do Padovan. Mas o Padovan em si, ela é uma reorganização que está feita. Ela não vai mudar. Não muda. A programação do Padovan obedece à neuroevolução do ser humano. Então ela não tem que mudar. Essa é a verdade, ela vai continuar naquela sequência. O que pode talvez vir, eu acho que aí uma questão que eu vejo que eles estudam, é você fazer terapias casadas, né? Faz aquela reorganização no momento da Padovan e logo em seguida vai fazer alguma outra coisa, né? Mas não que a gente vá mudar alguma coisa do sequencial. A única diferença que existe no Padovan é o programa homolateral e o programa cruzado. A gente começa com o homolateral, fica com o homolateral mais ou menos por volta de um mês. O homolateral é a mesma via de comando do encéfalo para o lado do corpo, certo? Sim. Ele é mais simples, mas ele é estruturante. Então, a gente fica um tempo específico no homolateral para o mais simples ficar bem estruturado. É como eu construir um prédio ou uma casa. Se eu não fizer o alicerce direito, eu não consigo acessar as funções que são mais superiores, se eu não tiver uma base bem feita, entendeu? Então, a gente fica um tempo só em uma lateral para começar o programa cruzado, que é cruzar as vias. Então, a gente está pensando nesse comando neurológico e está respeitando a maturidade dele. Se a gente percebe que o paciente não está evoluindo, e passou para o cruzado, a gente vai voltar para o homolateral de novo para poder reestruturar mais um pouquinho
a questão lateral para depois a gente passar para o cruzado e para as funções que são mais complexas, que é andar, correr, engatinhar, certo? Sim. Uma pergunta que fizeram, que eu acho que essa daí é mais para mim do que para você. Perguntaram quando indicar para um paciente autista, quando indicar essa terapia, né? E eu sempre gosto de pontuar algumas coisas. Então, assim, quem que eu penso, eu, Simone Pires, para mandar para fazer Padovan? A pessoa que ainda tem a dificuldade de comunicação, né? Ou ela tem ou ela não está falando, ou ela está com poucas palavras, ou a frase dela é uma frase limitada. As crianças ou os adultos, dentro do autismo, hein, gente? Isso daí dentro do autismo, mas que tenham questões vinculadas com apraxia global, com apraxia de fala. Quando eu atendo pacientes online, eu peço vídeos deles andando, correndo, subindo escada, descendo escada, mastigando, sugando, soprando. E essas pessoas, quando eu quero, né, principalmente na telemedicina, que a gente não está ao vivo, eu sempre procuro pontuar que poderia ser interessante. Uma das coisas, e tem que entrar nesse âmbito aqui, tá, Fabi? Uma das coisas, como a criança autista, ela geralmente, ela já tem uma fono, ela já tem uma terapia, que seja uma terapia comportamental ou uma terapia de relacionamento, ela já tem, às vezes, aí uma terapia de integração sensorial com a TO. Algumas vezes os pacientes já têm fisioterapia junto. Então, o Padovan, ele vem como uma outra terapia, ele não vem no lugar de uma terapia. Então, eu não pego a reorganização funcional e vou, a criança é do Dear Floor Time. Eu não vou tirar a criança do Dear Floor Time para pôr no Padovan, ainda mais se ela está tendo uma resposta boa. Mas eu dou aquela pincelada, olha, se der, né, dentro desse contexto que já está a sua vida, tal, tudo mais, vamos colocar uma Padovan? E eu explico que a gente tem que ter ritmicidade, tem que ter frequência. E que uma criança pequena, o ideal seria fazer todos os dias. Sim. Então, a gente tem que ver dentro desse contexto todo, né, o que eu quero e o que é possível. Sim. Essa aqui é a verdade. Mas a indicação, eu acho que assim, na minha cabeça, todo autista se beneficiaria. Tá. Ponto. Né? Mas eu indico mais para quem a gente vê que está dando aquela. Não está tendo uma evolução tão boa quanto a gente gostaria. A gente não está tendo outros ganhos motores como gostaria. A questão sensorial ainda está bagunçada, mesmo fazendo uma terapia de integração sensorial. Então, eu acho que essa é a indicação que eu mais vejo de rotina no consultório. Né? Você indicaria em outras situações, Fabi, dentro do contexto autismo? Sim. É assim, ó, a fala é a premissa de tudo, né? Mas uma hiperatividade que acontece, uma questão sensorial que acontece, uma questão de alimentação que acontece, seletividade alimentar que também acontece, né? A questão motora que está aí, os flappings, as estereotipias, a dificuldade no convívio social, a dificuldade no contato visual, a dificuldade na vida social do paciente, né? É que geralmente vem atrelada a questão da falha da linguagem. Sim, E eu acho muito fantástico, porque o paciente chega muitas vezes com um atraso de fala importante, se não ausência de fala, e durante o processo terapêutico, quando a gente vai chegando a ir direcionando produção fonêmica, você fala, olha onde nós chegamos, nós já estamos no refinamento dessa história, entendeu? Nós partimos de uma ausência e uma dificuldade importante de comunicação, para agora chegar no refinamento de surdo sonoro, de ausência de grupo com R, de ausência de grupo com L, né, do R de arara, né, do R de porta, por exemplo, para a gente chegar num refinamento como esse. E o que é muito importante é falar que, dentro do trabalho do método Padovan,
as famílias têm muita dificuldade em seguirem com mais de um trabalho e de mais de uma abordagem, né? Só que a gente ouve em outras abordagens que se você fizer qualquer outro tipo de intervenção, você vai atrapalhar o processo terapêutico dentro do que você faz. No método Padovan, ninguém atrapalha ninguém. Se o paciente vier com outros tipos de intervenções, isso não vai atrapalhar ninguém. Nós vamos seguir o nosso trabalho, nossa proposta de trabalho, sempre pensando quais são as dificuldades mais presentes nesse paciente, né? Independente de ser autista, de ser um paciente com dislalia, com TDAH, com, né, uma dislexia, um PC, enfim, uma demência, né? Só o nosso pensamento vai seguindo sempre no que a gente precisa intensificar para que esse paciente venha apresentando as melhoras, né? Vem sempre uma pergunta: quanto tempo demora para eu ver melhoras no paciente? Não dá para saber. Eu posso ter 2 pacientes com questões muito similares. O corpo dele vai reagir de uma forma diferente. O tempo que a família pode disponibilizar de terapia também vai interferir nessa questão. Tem paciente que vai 2 vezes por semana, que essa é a média mínima, tá? Tem pacientes que vai 3 vezes na semana. Tem pacientes que conseguem manter, pelo menos por um tempo, 5 vezes na semana. Pelo menos para dar um upgrade nessa questão toda, e depois a gente conseguir, por conta de questão financeira, deslocamento, da família que trabalha, né? Para uma redução, mas a gente já viu uma melhora intensa nisso tudo, nesse processo, entende? Eu quero fazer uma pergunta aqui da Rosângela. A Rosângela perguntou assim: o Padovan tem aplicação também para autistas adultos? E eu quero compartilhar um paciente, aquele que eu já te passei, que tem um tempo com você, não vou falar o nome dele, mas é um menino maravilhoso, ele é um adulto, e ele é um paciente que eu tenho um carinho muito grande, ele é um pouquinho mais velho que meu filho, e a história dele é uma história sofrida, Sim, vamos dizer assim. Mas é um menino que eu gosto muito, mas enfim. gostamos. E gostamos. E quando a gente falou em Padovan, para família, é uma família que realmente procura fazer tudo que eu peço em termos terapêuticos, eu não tenho que me queixar deles. E eles levaram, e esse é um paciente que eu vejo ele em recortes, eu vejo ele, como ele é adulto já e está bem tranquilo na questão de saúde, eu vejo ele a cada 8 meses, eu não vejo ele tão frequente assim, né? Tem uma alimentação razoavelmente boa, tudo mais, então às vezes passa 8, 9 meses. E ele começou com a Fabi, ele foi adulto, para a Fabi, e quando eu vi, logo a primeira vez, eu acho que já tinha uns 6 meses, e ele chegou a me contar, porque ele era sempre muito monossilábico, ele era sempre sim, não, tá tudo bem, ele era bem, respostas bem curtas. E o dia que ele chegou para mim, e ele chegou contestando, e ele chegou, né, empoderado, que não era assim, que não sei o quê. Eu falei, cara, olha que legal, olha a diferença daquela pessoa que se comunicava minimamente e que tá ganhando, né, Fá? Está ganhando na vida Tá social ganhando na dele. vida social, ganhou na vida motora, mas eu acho que assim, esse paciente, ele tem 26 anos, o Felipe tem 24, ele tem 26. Sim. E ele foi adulto, e ele ganhou em comunicação. Então, assim, e é muito legal porque eu gosto quando o paciente fala assim para mim, não, eu não quero desse jeito. Quando ele põe a vontade dele. Então, sim, é uma terapia que também é muito válida para autista adulto. E a Valesca colocou aqui, eu acho que ela colocou antes de você ter falado. Como é a terapia, se é uma terapia contínua, né? E você explicou, ó, né, dependendo do tempo da criança, o ideal ia ser todos os dias, mas dependendo do como está o contingente, a gente procura fazer algumas vezes na semana. E a própria Valesca, ela tinha me perguntado o tempo de alta. E assim, eu acho que a alta tem a alta da terapia, mas não dá pra gente prever quando vai ser a alta, Não. né, Fabi?
E tem Voltando aquela na coisa. questão de que cada um vai receber a estimulação de uma forma. Eu só queria voltar um pouquinho na questão do adulto. Volte. Às vezes parece que já foi, né, o tempo e que não dá mais, que você já tinha falado antes também, né? Passou o tempo, eu posso ir adolescente? Pode em qualquer momento. Pode. Nós estamos Adolescente falando. vai mais chato, né, gente? Vamos aqui, só para combinar. Ah, mas eles são Adolescente vai lindos. ser mais chato, má paciência. Dá Nós para ir estamos também. pensando em neuroplasticidade. Sim. Obviamente que um bebê vai conseguir alcançar a neuroplasticidade mais rápido, de uma forma mais intensa, mas a neuroplasticidade vai acontecer em qualquer idade. Então, a Sim. gente pode aplicar o método em qualquer idade, inclusive começar com qualquer idade. A gente vai conseguir as melhoras da mesma forma. Pode ser um tempo um pouco mais prolongado, mas as melhoras vão acontecer. O processo terapêutico vai acontecer e vai ser lindo, maravilhoso. Atender do bebê ao idoso é incrível. Você aplica o mesmo método, os mesmos exercícios, mas eles são diferentes para cada um. Eles são incríveis para cada um. O Antônio Carlos está falando aqui, o Antônio Carlos me conhece há anos, né? Que as histórias dos pacientes são sempre enriquecedoras. E eu sou apaixonada por quase todos os pacientes, né, gente? Os que eu não sou apaixonada é só os que eu não consigo apertar ao vivo. É porque o online, para mim, é muito ruim. Eu não gosto do online, eu gosto do Olha ao só, como eu vivo. sou privilegiada, eu Eu tô com gosto de ver eles ao vivo. presencialmente todo dia. Eu gosto de ver ao vivo, eu sou a pessoa do pegado, abraçar, sou assim. Mas é sempre muito legal, e é sempre muito legal a gente ver os ganhos que existem e que podem ser possíveis. E eu acho que assim, a gente já está terminando a live, tá? Por isso que eu estou só fazendo essa recapitulação, mas eu acho que é importante a gente saber que a reorganização funcional, neurofuncional, ela é para qualquer idade. Ela não é só para autismo, né? Ela tem uma gama de ganhos assim para várias situações, inclusive pessoas que fazem para neuroenvelhecimento, gente. A terapia Padovan, ela também, dentro da Claro. longevidade saudável, ela é uma das terapias para você manter as suas funções executivas de maneira boa com o seu envelhecimento. Eu que quero viver Beatriz até os Padovan falava 120, né? assim, eu faço terapia todos os dias. Beatriz Padovan, eu faço terapia Não, todos eu os dias. lembro dela, eu lembro na avaliação do Felipe, ela era uma catatal, ela era Sim, pequenininha, uma senhora, ela deitada no chão me mostrando os movimentos e ela falando assim, isso. que a primeira vez eu fui sem o Felipe, ela falava assim, eu faço todo dia. Eu, Jesus, me encontrei. Me encontrei, a profissional que eu me encontrei. Mas assim, o que eu acho legal é que aqui tem várias famílias assistindo e que é muito legal a gente pontuar isso também. A técnica da reorganização ela é usada na longevidade saudável para você manter as suas funções neurológicas boas e para você manter a sua função executiva decente. Exatamente. Então, assim, não tem idade. Eu falo de novo, aqui a gente está falando em autismo porque a maior parte das pessoas que estão aqui tem algum vínculo com Claro. autismo. Ponto. Mas não é só para isso. Fá, queria te agradecer. A gente está nos minutos finais e eu queria que você deixasse sua mensagem, deixasse seu Instagram para quem poder seguir seu trabalho. A Fabiana, eu não posso tirar fotos do Felipe com ela e colocar na rede porque ela não Eu deixa, tá? Mas se um dia ela deixo, deixar, eu deixo, deixo, eu ponho sem por vídeo, tá, gente? eu deixo. Para vocês verem. Mas Fá, fala por favor o recado que você quer deixar para todo mundo. Pensando que a gente usa o neurodesenvolvimento como nossa ferramenta de trabalho, eu vou finalizar minha fala, abrindo aspas de novo. Para falar uma frase muito linda da Chora Beatriz. não, senão eu choro. É porque Eu choro ela, também. ela, ela é incrível. Está aqui juntinho da gente ainda. A frase da Beatriz, mais uma, né? Mas para fechar a nossa live, quem segue
O que a sábia natureza diz e ensina tem menos chance de errar. Então, se eu seguir com a reorganização das funções que nós temos no nosso sistema nervoso central, nossa chance de errar é muito pequena. Vamos alimentar o sistema nervoso central do que ele foi preparado para fazer. Esse é o nosso grande legado. E é responsável por tudo que a gente consegue alcançar com o trabalho nas mais diversas situações e patologias e dificuldades. O recado que eu quero deixar é esse. Aí a minha gratidão, Beatriz Padovan, está no meu coração. O arroba do Instagram é fonoaudióloga Fabiana Condiclan. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço. Por essa nossa caminhada de bons anos já, né? Bom, eu sou uma negação em coisas tecnológicas, mas da última vez eu consegui salvar e compartilhar, então eu vou salvar vou deixar gravada, vou compartilhar no perfil da Fabiana, vou colocar o arroba dela embaixo. Eu acho legal quem se interessar pela Padovan, entre em contato, fala com ela, vê onde tem, perguntaram quem tem em BH. Eu não sei se tem algum site com profissionais formados, isso eu não sei, mas talvez a FA possa indicar. E a Fabiana, ela está aqui no consultório dela, eu não posso fazer muita propaganda, porque eu tenho que guardar para meus pacientes, mas ela está aqui na Zona Sul de São Paulo, bem pertinho do meu consultório também. E então eu acho que vale a pena todo mundo se informar, ver direitinho. Quem ficou com alguma dúvida, põe que a gente procura responder. Tá Sim, bom? pode contar comigo. Muito obrigada. Diga pro Pipe não ficar bravo comigo. Segunda-feira a gente se encontra. Não fica bravo. Ele tá bravo porque a live era hoje. Não, então, por isso. Ah, rapaz. Um beijo, Fá. Um beijo. Fique com Deus. Boa noite. Obrigada a todo mundo pessoal. que está por aqui. Obrigada e eu vou por deixar aqui. o contato. Sejam sempre bem-vindos. Até a próxima. Até a próxima, isso mesmo. Um beijo. Outro. Tchau.